Tá falando agora da polêmica lá do aeroporto Carlos Prates. Vejam só, mais de 120 aeronaves, algumas desmontadas e em manutenção, devem ser retiradas do aeroporto Carlos Prates, região noroeste de Belo Horizonte, até dia 1º de abril, ou seja, daqui a 10 dias. É uma notificação que foi emitida pela Infraero e recebida nessa segunda-feira por concessionários lá do aeródromo. Do contrário, os bens, Ricardo Kertzmann, serão considerados abandonados. A decisão foi recebida com completa indignação pela associação Voa Prates. Júnior, eu acho de uma temeridade, eu já comentei isso em outras oportunidades, o fechamento do aeroporto é um prejuízo incalculável. A gente está falando não apenas das famílias que vivem diretamente das atividades no aeroporto, são cerca de 500 famílias. Estamos falando de 4 ou 5 escolas de piloto. Estamos falando de operações especiais da polícia e do Corpo de Bombeiros que se dão nesse aeródromo. A gente está falando de um mercado que está aí em vias de começar a acontecer, que é o mercado de drones, né, com 2, 3 passageiros. Isso é uma realidade. A Embraer está lançando dele. Daqui a pouco a gente vai ter isso de forma muito comum nos grandes centros urbanos e não há localização melhor para isso do que o aeroporto Carlos Prates aqui em Belo Horizonte. Eu acho que é um prejuízo incalculável esse fechamento e espero que até dia 1º, né, a gente tem mais alguns dias, de alguma forma as autoridades se ajeitem e essa medida seja revertida. Malco, o fato está dado. Segundo o prefeito Fábio Noman, o aeroporto vai ser fechado. Ponto final. A partir daí a gente tem todo o movimento. Para onde que esse aeroporto vai e como essa mudança vai ser feita. Eu vou focar nos 10 dias com você. Uma mudança da sua casa para uma outra casa que você comprar, 10 dias eu já acho pouco. Imagina mudar um aeroporto. Sem dúvida, o prazo é apertado, está sendo constrangido pela polêmica do momento, a queda da aeronave favoreceu muito os planos de momento. Agora é importante lembrar, né? Não tem só o Carlos Prates como alternativa. Aqui na região metropolitana nós temos Pará de Minas aqui do lado, que também tem aeroporto. A cidade de Esmeraldas, o maior dos maiores municípios aqui da região metropolitana, dos maiores municípios do Brasil em relação à sua área, tem muito espaço que pode ser ocupado, ou seja, aqui do lado, com pouco constrangimento para que as atividades econômicas não sejam superadas. É importante pensar um pouco fora da caixa, de colocar só no que está construído e no uso do espaço que já está. Às vezes um investimento em um lugar muito aqui perto pode solucionar, trazendo pouco estresse para todos os envolvidos. Ô Felipe Nunes, inclusive tem uma reunião na prefeitura logo mais com o Infraero, com concessionários do aeroporto, com a prefeitura de Pará de Minas, a própria prefeitura de Belo Horizonte, enfim, talvez alguma novidade pode sair disso aí. Eu só acho temerário que a gente veja os nossas lideranças políticas tomando decisões no calor do momento. Eu não concordo com isso não. Eu acho que a notícia é clara, quer dizer, a associação está preocupada porque não sabe o que fazer com todo aquele material. O aeroporto funciona há vários anos, né? Ou seja, nós estávamos falando na conversa anterior sobre planejamento. O Brasil precisa aprender a se planejar. Os desastres, infelizmente, trazem problemas, claro, para quem mora ali, mas nós precisamos da alternativa econômica, né? Ou seja, Júnior, na minha avaliação, o que está faltando é sentar na mesa, conversar e planejar melhor o uso, as atribuições e, claro, a transformação daquele espaço, já que vai ser fechado, para outra função pública, né? Tá me parecendo uma coisa rápida demais, uma decisão sem pensar muito, sem planejar muito. Ô Rita Mundinha, remata esse assunto aí pra gente. Rapidinho, é uma decisão exclusivamente política. Ela não está levando em conta o lado técnico. E o lado técnico, como disse o Felipe, ele teria que envolver um planejamento em relação à transformação da área e as opções para que outra área absorva. Isso aí é uma cadeia produtiva que tem que ser mudada de lugar e da melhor maneira possível, sem tantos prejuízos para quem faz parte dela. Eu vou concordar com a Rita, isso é uma decisão, efetivamente uma decisão política. E vamos colocar o nome de quem tomou essa decisão. Foi o governo Bolsonaro. Tem muita gente colocando nas costas do Fuad, que é a favor disso sim, ele também tem a parcela, entre aspas, de culpa nisso, mas essa decisão foi tomada pelo governo Bolsonaro. Agora, de novo, eu não sei como é que pode, a gente está falando de uma cidade como Belo Horizonte, uma das maiores cidades do Brasil. Imagina essa mesma situação se fosse reproduzir no Rio de Janeiro, por exemplo, se fechar Congonhas. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, se fechar Santos Dumont ou São Paulo, Congonhas. Mas acho que você está comparando, Ricardo. Desculpa, não, Congonhas, Santos Dumont, você tem que comparar com Pampulha. Não, de jeito nenhum, Júnior. A gente está falando de aeroporto, tem que comparar com o Campo de Marte, por exemplo, o aeroporto de Carlos Prates. Que seja, ou de Jacarepaguá, por exemplo. São aeroportos centrais e que precisam, são importantíssimos para as atividades sociais e econômicas de uma cidade desse tamanho. Independentemente do porte de aeronave que desça lá ou não, são equipamentos que não podem ser fechados. A gente está falando de aeroporto, gente. Isso não se constrói em uma semana, não. O amor do Kertzmann pelo Bolsonaro, hein? O Fuad foi lá em Brasília e conversou com o Bolsonaro, direto de Miami.
Não, Rita, essa decisão foi tomada pelo governo Bolsonaro. Foi o ministro Tarcísio que tomou a decisão de encerrar a Infraero e o aeroporto Carlos Prates fazia parte disso. A decisão não é do FUAD, não. É impossível você contradizer isso que eu estou falando. De fechar em meia hora foi do Bolsonaro. Não, em fechar em meia hora não, Rita. A decisão foi tomada pelo governo Bolsonaro. Não é possível que você está dizendo uma coisa que aconteceu. Quem tomou a decisão foi ele. Não foi o prefeito Fuad. Ainda que o prefeito Fuad esteja a favor.